Domingas Alcântara da Cruz nasceu em Barra do Corda, Maranhão, em 6 de julho de 1937, e desde cedo demonstrou sensibilidade, inteligência e profundo amor pelo conhecimento. Ainda jovem, iniciou sua caminhada no magistério, compreendendo a educação não apenas como profissão, mas como missão de vida. Ao construir uma família com o pedreiro Antônio Ribeiro da Cruz, um dos primeiros construtores de Esperantinópolis, passou a integrar de maneira definitiva a história da cidade, ajudando a erguer ao lado do esposo não somente estruturas físicas, mas, sobretudo, os alicerces humanos, culturais e educacionais do município. Ainda na juventude, profundamente marcada pela fé, Domingas engajou-se na vida religiosa da comunidade, na primeira capela dedicada a Santa Teresinha em Esperantinópolis. Optou por catequizar as crianças do povoado Boa Esperança do Mearim, exercendo com zelo e ternura sua vocação evangelizadora. Esse trabalho catequético revelou, desde cedo, sua sensibilidade para o cuidado com a infância, a formação moral e espiritual e o compromisso com a comunidade. Falar de Dona Domingas Alcântara, Dona Dodó, é até difícil falarmos da história e do legado que Dona Dodó deixou para Esperantinópolis, porque às vezes a sua própria história, a sua própria vivência se entrelaça com a história esperantinopense. Ela mesmo, por ser barra-cordense, não tirou esse mérito de sua contribuição na cidade de Esperantinópolis. Inclusive, eu lembro que o seu Raimundo Corrêa, em memória, uma vez quando nós estávamos organizando uma exposição sobre Santa Teresinha, ele trouxe Dona Domingas Alcântara, Dona Dodó, como uma personagem da história de Santa Teresinha, onde, ainda jovem, Dona Domingas Alcântara da Cruz, saudosa Dodó em memória, ela optou por catequizar as crianças que viviam na Boa Esperança, que futuramente tornar-se-ia Esperantinópolis. Então, a história da Dona Dodó, ela se vale e ao mesmo tempo se confunde com a história de Esperantinópolis, haja vista que ela também foi uma das primeiras pioneiras a trabalhar como professora na nossa região. Outro fato importante que nós podemos trazer sobre Dona Dodó é a sua presença como membro vitalícia da Academia Esperantinopense de Letras, ocupando a cadeira de número 4, patroneada por João do Vale, onde a sua produção literária destaca a sua espiritualidade, a sua fé católica. E, como católica, nós trazemos também a personagem de Dodó, a personagem de Domingas, como ministra extraordinária da Eucaristia. Então, nós registramos a Dona Dodó para os anais da nossa Academia Esperantinopense de Letras, para a história esperantinopense, para a história maranhense, como aquela que foi e sempre será um grande modelo de professora, um grande modelo de mãe, de mestra e de pessoa católica na nossa região. Domingas Alcântara é para nós, toda a família, a saudade que nos acompanha diariamente. A saudade dela é constante. Ela aparece nos mínimos detalhes. É no cheiro, numa música, numa comida, numa data especial, e até no silêncio inesperado. Existem dias em que queríamos apenas ouvir a sua voz, os seus cuidados, pedir um conselho, sentir seu abraço, mas aprendemos que o amor é verdadeiro, ele não acaba com a ausência. Ele se transforma em presença eterna. Prova disso é que já se passaram 10 anos da sua partida e nós, família, continuamos sentindo a sua presença em todos os momentos de nossas vidas. Sentimos saudade, sentimos faltas, mas somos fortalecidos por tudo que nós convivemos juntos. Em Esperantinópolis, construiu uma trajetória marcada pela dedicação incansável ao ensino, ao cuidado com as pessoas e à valorização da cultura local. Para gerações de alunos, foi mais que professora, foi conselheira, orientadora e segunda mãe. Por isso, o povo esperantinopense a reconhece como um verdadeiro ícone de mãe e educadora, símbolo de afeto, firmeza e compromisso com a formação integral do ser humano. Domingas Alcântara foi uma mulher
de fé, uma fé silenciosa, firme, que não precisava ser explicada, apenas vivida. Mesmo cansada, nunca deixou de acreditar, mesmo ferida, nunca deixou de amar. Ela nos mostrou que a força nasce da perseverança e do amor. E esta fé que hoje nos sustenta quando a saudade aperta o coração. Quando penso em você, penso na origem da nossa família. Foi em você que tudo começou. Você foi a origem de tudo. Seu colo foi nosso primeiro aconchego, nosso primeiro abrigo. Sua voz, nosso primeiro caminho. Você nos ensinou a ser forte, guerreira. Seu amor nos ensinou a domar as dificuldades do nosso dia a dia. E sem perceber, nos ensinou, mãe, a ser forte, mesmo quando a vida é dura, quando aparecem problemas. Hoje sentimos sua falta, mãe, mas sentimos ainda mais a sua presença em tudo que fazemos, em tudo que pensamos, como agimos. Sempre tem a lembrança dos seus ensinamentos. Às vezes a gente quer fraquejar, temos erros, mas lembramos de você, mãe. E os ensinamentos que veio da sua voz, dos seus ensinamentos, nos leva a agir melhor. Teve participação decisiva na fundação de importantes instituições de ensino, entre elas o Centro de Ensino João Almeida, o Centro de Ensino Antônio Correia e o Colégio Cláudio Carneiro, deixando sua marca na história da educação do município. Sua atuação extrapolou os muros da escola, alcançando também o campo das letras e da produção cultural. Foi uma das integrantes da formação inicial da Academia Esperantinopense de Letras, onde ocupou a cadeira número 4, tendo como patrono o poeta do povo pedreirense João do Vale, o que simboliza sua profunda ligação com a cultura popular e com a identidade regional. Para mim, falar de Dona Dodó é de uma alegria imensa. Ela continua viva e presente na minha memória. Foi uma pessoa muito amiga, querida. Mais do que amiga, eu a considerava uma mãe. Juntas nós discutíamos de tantas coisas, de evangelização, missão, educação, família. Fizemos juntas muitos projetos. E eu a considerava uma pessoa muito sábia. Como professora, ela criou um grande círculo de amizade, tanto aos colegas, professores, quanto aos alunos. Foi sempre um exemplo de dedicação, de competência, de responsabilidade no seu trabalho. Sua família, para mim, tornou-se minha família. Eu me sentia em casa, ao seu lado. Sempre recebi dela muito amor, muito carinho. E também dediquei a ela muito carinho, muito amor. Devo a ela muitos ensinamentos. Recordo dos nossos encontros para meditações, orações, lá no Palmeiral, nas Tabocas, junto com a Erlane, e a gente sempre discutia as coisas mais importantes para a nossa missão. Então eu posso dizer que foi a minha mestra, minha amiga, minha companheira, uma pessoa conselheira. Nunca alterava sua voz, era de uma mansidão muito grande. E com carinho ela sempre dava os conselhos que a gente precisava para caminhar. Então, como companheira da academia, era
aquela pessoa que quase não faltava às reuniões. E a palavra dela sempre era ouvida. E como escritora, sempre admirei suas crônicas, seus textos. Eu quero que o seu trabalho seja mais divulgado, que a sua memória não seja esquecida, pelo seu legado, por tudo que ela fez em nossa sociedade, em nossa cidade, em nossa comunidade. Então, eu quero dedicar a ela essas palavras, desejando que o seu trabalho seja reconhecido. Minha querida companheira, amiga, mestra, uma mulher santa. Professora de língua portuguesa, dedicou-se ao ensino da leitura, da escrita e da oralidade, despertando em muitos alunos o gosto pelos livros, pela poesia e pela expressão artística. Como escritora, integra a primeira antologia literária da Academia Esperantinense de Letras, e deixou um vasto acervo de cartas, poemas, crônicas e memórias ainda inéditas, que testemunham sua sensibilidade, sua visão de mundo e seu compromisso com a palavra como instrumento de transformação. Domingas Alcântara, a educadora da vida. Nossa mãe foi nossa maior professora, com palavras simples e exemplos profundos. Domingas Alcântara nos ensinou respeito, dignidade e que o amor deve vir antes do orgulho. Ela nos ensinou a cuidar, a ouvir, a perdoar. Muito do que somos hoje vem das lições que ela nos deixou, gravadas para sempre em nossa história. Foi o exemplo e sua memória ficará para sempre em nossas vidas. A relevância da trajetória de Domingas Alcântara da Cruz para a educação de Esperantinópolis foi oficialmente reconhecida com a criação da Escola Municipal Domingas Alcântara no ano de 2008, atendendo a uma reivindicação da comunidade local, que via em sua história o símbolo de dedicação, compromisso e amor ao ensino. A instituição foi autorizada a funcionar por meio do Projeto de Lei número 03/2008, de 27 de fevereiro de 2008, e recebeu seu nome como forma de homenagear a professora que tanto contribuiu para a formação educacional, humana e cultural do município. A escolha do nome reflete o reconhecimento público de uma educadora exemplar, que sempre zelou pelo bem da educação na cidade e pela formação integral de crianças e jovens. Sua vida foi inteiramente dedicada ao bem servir, às letras, às artes e à comunidade, sempre pautada pela simplicidade, pela generosidade e pela fé. No dia 12 de fevereiro de 2016, concluiu sua caminhada terrena e, segundo a fé que sempre a sustentou, fez sua Páscoa definitiva, renascendo para a vida eterna. Domingas, carinhosamente chamada Dodó, permanece viva na história de Esperantinópolis e no coração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-la como mestra, confreira, mulher de fé e eterna semeadora da esperança. Este documentário não é sobre despedida, é sobre legado. Domingas Alcântara vive em cada filha, em cada gesto de cuidado, em cada palavra de amor que repetimos, sem perceber que foi você que nos ensinou, mamãe. Prometemos honrar sua história, seu nome e tudo que você representou. Sua missão foi cumprida. Seu amor venceu o tempo.
meu desejo de escola. Eu que vivi grande parte da minha vida no espaço escolar, hoje aposentada, seria um grande prêmio olhar para as nossas escolas e poder acreditar que este espaço é sagrado e que vidas pode mudar. Mesmo com a idade avançada, ainda percebo o espaço escolar como lugar onde a magia das letras, da poesia e até dos números são capazes de alegrar e encantar. Sonho com a escola, onde o desejo de ensinar forma elo com o desejo de aprender, e assim, com contentamento e amizade, tecem corrente de aprendizagem e afetividade. Sei que há muito para ensinar, sei que há muitos que precisam aprender. Já fiz minha parte, caro amigo, agora cabe a você fazer. Sendo diretor, professor ou aluno, lhe afirmo que com as bênçãos de Deus, com dedicação e persistência, você pode vencer. Domingas Alcântara da Cruz.